Olá, eu sou o professor Afonso Cavalheiro, sou pró-reitor do Centro Universitário FAG de Cascavel, no Paraná. Eu estive na Finlândia com o grupo STEM Brasil, um grupo formado por professores do Brasil inteiro, que lá estiveram para conhecer o sistema educacional da Finlândia, um país que investe na formação de professores, na valorização dos profissionais docentes, o que faz com que aquele país esteja no topo do ranking das avaliações educacionais e estudantis do mundo. A Finlândia tem alguns diferenciais do sistema educacional que nos chamaram muita atenção. E claro, o sucesso daquele país foi construído historicamente ao longo do tempo e da construção cultural daquelas pessoas e daquela comunidade. O que não torna possível de você apenas transpor o que acontece lá para outros contextos, como o Brasil, por exemplo. Então não há uma receita na qual você possa copiar e aplicar. Então o que fizemos lá nesse período foi entender, vivenciar e participar de programas educacionais, de momentos educacionais, de propostas de atividades docentes, onde pudemos refletir sobre quais eram as questões que poderiam ser transpostas e adaptadas no contexto brasileiro. E eu estou aqui hoje num espaço educacional do Centro Universitário FAG para falar para vocês sobre algumas dessas questões que a gente pode trazer e implementar imediatamente nas nossas instituições. A educação, os cursos na Finlândia, eles têm alguns diferenciais que vão da estrutura física, que é diferenciada, ela tem possibilidades diversas além de carteiras, os alunos se posicionam de uma maneira muito à vontade dentro das salas, eles têm as ferramentas digitais sempre à mão e habituados que essas ferramentas sejam utilizadas durante as aulas o tempo todo. É uma coisa comum no contexto de uma aula. Mas o que eu entendi, assim, primeiro e mais importante para que a gente pudesse refletir e principalmente conversar com professores nas nossas instituições é sobre o papel do professor nesse contexto. O professor, ele tem um papel único e principal de ser aquele que propõe situações de aprendizagem. O professor não transmite conhecimento, ele não ensina ninguém, ele apenas faz a gestão e a proposta de ensino-aprendizagem. Os alunos precisam, dentro dessa proposta, se sentirem à vontade, motivados, terem interesse e principalmente que essas propostas sejam significativas, quer dizer, elas precisam representar algo para a vida daqueles alunos. Eles precisam entender aquele momento aula como uma coisa que acontece no mundo profissional, na vida pessoal de cada um deles. Então, precisamos, enquanto professores, especificamente aqui no Brasil, repensar quais são as propostas que temos. Propostas menos motivantes, como aulas expositivas, como o ensino tradicional, não têm feito com que os nossos alunos se sintam à vontade ou queiram estar nas nossas aulas. Esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida, fazer com que os alunos gostem das aulas, que se sintam motivados e parte daquele conteúdo. Então, uma aprendizagem mais significativa, com propostas que realmente trazem o contexto da vida profissional dos alunos, é o primeiro passo. Imediatamente também, por meio de projetos e de propostas, é preciso que você modifique um pouco o contexto no qual acontecem as situações de aprendizagem. Começando pelo espaço físico, sim, modificando um pouco esse espaço, proporcionando para que os alunos interajam de forma mais coletiva e não mais tão individualizada, que o aluno tenha a possibilidade de aprender com o professor, mas também com os grupos e também com os colegas, e que as propostas sejam em forma de projetos, que o aluno tenha a curiosidade principal de trabalhar nos conteúdos a partir dos interesses pessoais dele. Essas são coisas imediatas e possíveis dentro do nosso sistema educacional. Hoje, as ferramentas digitais são muito pouco utilizadas nos nossos bancos escolares. É preciso que o professor esteja preparado para que ele tenha também interesse de construir novas propostas educacionais. Entendemos lá que o professor, ele faz parte de um mecanismo muito grande de interação e principalmente um gestor, um supervisor do sistema de ensino. O aluno está inserido dentro de projetos, de propostas das quais ele mesmo participa, com ferramentas extremamente tecnológicas e de interesse do aluno, inclusive com possibilidades móveis de utilização de equipamentos digitais, que são
perfeitamente possíveis. Então o professor precisa repensar o seu plano de ensino, repensar quais são as propostas que ele tem para que essas propostas produzam aprendizagem de forma interessante, significativa e principalmente motivadora. Então são lições que a gente teve a oportunidade de viver lá, de fazer na prática, num país que é tão diferente do nosso, mas que tem necessidades muito parecidas com a nossa, né? Então quero convidar vocês para assistirem também os vídeos dos outros colegas professores, dá um like nesse vídeo aí e a gente se vê.